Vamos começar, tá? Quero orar, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é conosco, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor é bom. E nós queremos cada vez mais conhecer o teu coração. Fale conosco, revela o nosso coração, a tua vontade. Revela, Senhor, tudo aquilo que está diante de nós. Nos dê sabedoria, nos dê direção. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja sempre o nosso consolador. Seja sempre quem vai estar nos direcionando, nos convencendo, cada dia mais, da tua presença, da tua existência, do teu amor e da vida eterna. Em nome de Jesus, nós oramos a ti e te agradecemos. Pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles que estão aqui e aqueles que irão assistir ainda. Pedimos também uma bênção especial sobre todos os nossos irmãos que estão passando por essa experiência extraordinária. Ó Deus, que é estar no top dos legendários. Em nome de Jesus, seja com eles, abençoe suas vidas, todos aqueles que estão participando, servindo, sejam totalmente tocados e conectados com a tua presença em nome de Jesus, que nós oramos, te pedimos. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal, nós estamos agora no dia 32, usando o que Deus deu a você. O que Deus deu a você? Você consegue perceber já o que Deus já te deu? Né? Aquilo que você já recebeu de bom, né, dele. Você consegue perceber, ou melhor, notar aquilo que você olha e fala assim, olha, isso foi que Deus me deu. Se Deus não tivesse me dado isso, talvez eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei. E eu falo de dons, de talentos, eu falo de capacidade, de capacitação, né? É importante você pensar sobre isso, tá? É importantíssimo você pensar sobre isso. Só um minuto, deixa eu organizar aqui. Por que eu digo isso? Porque todo mundo tem muitos dons, né? Você é cheio de dons, você é dotado de dons. Assim como eu, assim como todos, mas nem todo mundo sabe. A gente sabe só alguns, conhece alguns, né? Outros ainda não conhece, ainda não percebeu. Mas Deus, ele quer nos orientar. E essa lição fala sobre isso hoje. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala assim, ó, então, desde que sejamos ligados às outras partes constituídas da maneira genial, funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos capítulo 12, 2. Provérbios, né, o provérbio dinamarquês, ele diz assim, ó, o que você é constitui o presente de Deus para você. Ou seja, o que você é, o que Deus deu de dom para você, já é um presente para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus também. Então, sabendo disso, assim, tudo que Deus nos deu, tudo, a sua capacidade de falar, a sua capacidade de conectar pessoas, de brincar, a sua capacidade de descontrair, entusiasmar, né, de servir, de amar, a sua capacidade de poder aconselhar as pessoas, de você poder fazer algo com suas próprias mãos, cozinhando, né, qualquer coisa. Origami, arte, quadro, tudo isso foi Deus que te deu. E isso já é um presente dele para você. E o que você faz com isso é um presente seu para Deus. Né? Por quê? Porque você está vivendo o seu propósito. Né? E eu fico maravilhoso de saber que muitas pessoas começam a servir e começam a perceber que estão amadurecendo, crescendo, descobrindo a si mesmo, descobrindo coisas que não achavam que era capazes de fazer. Isso é pelo fato de nós estarmos na presença de Deus. Isso é maravilhoso porque a gente tem cada vez mais possibilidade de poder construir a nossa vida dentro do nosso propósito. Por isso servir é maravilhoso. Por isso servir é importantíssimo. Servir o reino, servir as pessoas, né? Isso não está atrelado somente à igreja, pelo amor de Deus, não. Aonde você puder, você pode estar servindo. E quanto mais você serve, mais você presenteia a Deus, porque é o seu dom e o seu talento a serviço dele. Amém? Então, ó, Deus merece o melhor de você. Deus merece o melhor de você. Rick Warren, ele deixa isso bem claro, que tudo que a gente faz é presente nós para Deus. Tudo que você faz usando o seu dom e seu talento, aquilo que ele te deu, é um presente para ele. Ele formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que você recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que ele já te concedeu. Olha, isso é bom para a gente entender, porque é natural a gente olhar o talento das outras pessoas, a capacidade, e você vê como que as pessoas elas têm maestria em fazer alguma coisa, e você fala, uau, que legal, eu queria ser assim. Né? Mas Deus não quer que isso aconteça, gente. Deus, ele quer que a gente descubra aquilo que ele nos concedeu e a gente use. Por quê? Porque Deus deu para mim, para você, dons diversificados. E ele é glorificado, e o reino dele é manifesto, quando todo mundo usa os dons, que foi dado diferente para cada um. E às vezes a gente, por não entender isso, a gente fica querendo ser o que o outro é. E é isso uma coisa que Deus não aceita. Olha só, tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora d'água. É como ser um peixe com asa, voando. Apesar que tem peixe assim, né? Um peixe voando. Não é a função dele, ele não nasceu para isso. Entende? Então, assim, você está fora do seu propósito. É isso que ele fala.
Então, é frustrante, os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir a sua forma, a forma que você tem de poder servir a Deus. É maravilhoso. Então, vamos descobrir a nossa forma. Descubra a sua forma, ele diz. Você precisa descobrir a sua forma. Efésios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó, não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Isso daqui é Paulo dizendo à igreja de Éfeso, né? É uma forma de você estar usando o que Deus deu a você e descobrir a forma como você vai fazer isso. Quanto mais você usa seus dons e seus talentos, mais você descobre novas formas. Porque você não tem uma única forma, né? Assim, você que é mãe, você que é pai, você tem várias formas para poder servir a Deus e de fazer com que os dons que Ele te deu glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Então, ele começa já falando aqui, ó, comece avaliando os seus dons e habilidades. Tem gente que não percebe isso. Tem gente que não consegue fazer uma própria avaliação de si mesmo. E é importante você fazer isso. Porque você fazendo isso, você analisando você mesmo, você começa a descobrir que você tem dons e talentos que outras pessoas não têm. E se você exercer, o lugar onde você está vai ser melhor. A sua casa vai ser melhor. O ambiente de trabalho vai ser melhor. A sua escola será melhor. A sua sala de aula, se você está num time, né, ou se você faz parte de um esporte, não adianta você querer estar numa posição do seu time, sendo que Deus te deu talento para ser uma outra posição. Tem gente que não joga bem, mas tem uma visão completamente diferente daquele que joga. E aí ele se torna capitão de time. Né? Então, é justamente isso. Deus ele quer que a gente olhe para nós, avalie. Você consegue avaliar? Você consegue avaliar os seus dons? Então comece avaliando os seus dons e habilidades, para que você descubra isso. Em Romanos capítulo 12, 3, diz assim, procurem fazer um juízo correto das suas capacidades. Ou seja, você mesmo tem que ser o juiz, olhando para si mesmo, olhando aquilo que você faz. E como que você faz isso? Ele dá umas dicas interessantes, ele diz assim que você pode fazer uma lista. Ele fala que você pode fazer uma lista e pegar algumas pessoas, selecionar algumas pessoas de confiança, aquelas que são mais próximas de você, e solicitar a outras pessoas a opinião sincera. Ao ponto de você chegar e dizer assim, olha, analisando, desculpa, acho que nunca ninguém fez essa pergunta para você, mas assim, o que você percebe que eu faço que é bom, que eu devo continuar fazendo, ou que, na realidade, eu posso melhorar? E as pessoas, elas vão falar. E aí você pode dizer, ele até fala assim, ele fala para essas pessoas que você está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios, não buscando elogios. Então você consegue, se você conseguir fazer isso, é uma coisa que poucas pessoas pensam, mas ele está dando a ideia, você precisa pensar sobre isso. Se você deseja descobrir os seus dons e habilidades, você precisa pensar sobre isso. Você precisa se ver. Você precisa se ver. Como que você se vê? Nas pessoas. Você só se vê nas pessoas. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe. Né? Se você quiser saber se tem um dom de liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém estiver te seguindo, você ainda não é líder. Agora ele fala assim, se você quer cantar e você não pergunta nada para ninguém, se você canta bem, né, você pode estar fazendo uma coisa fora do seu propósito. E aí você vai ser igual a metáfora que ele disse, um peixe fora d'água. Entende? Logo, logo você vai estar morrendo por questão de não ter mais esforço, por não ter mais esperança. Desânimo acaba batendo na gente. É importante você fazer essa avaliação? É muito importante. Por isso que Rick Warren está dizendo aqui. Faça perguntas como, em que situações pode ver fruto que a minha vida em que situações pode ver fruto em minha vida que foram confirmados por outras pessoas. Então, isso é uma coisa que você tem que se perguntar. E eu acho uma coisa extraordinária aqui. Porque se você faz isso, você vai melhorar em muita coisa. E vai deixar de fazer muita coisa também. Isso é uma chave, uma sabedoria tremenda. É uma sabedoria tremenda. Para isso precisa ter muita coragem também, né? Porque às vezes você vai ouvir críticas. E as críticas também vão te ajudar. O mais importante é você não ser abalado pelas críticas e pelos elogios. Né? A crítica, ela vai fazer você desanimar. E os elogios vai fazer você, muitas vezes, se você não tomar cuidado, achar que você é melhor que os outros. Então, os dois, pensando dessa forma, né, assim, os dois se tornam, se você interpretar dessa forma, ele se torna um pecado na nossa vida. Por isso é importante você entender qual a intenção do seu coração é essa. Vai intencionado. Eu preciso saber naquilo que eu sou melhor, aquilo que eu posso melhorar, e aí você vai chegar, essa pessoa vai perguntar, eu faço isso, e eu deixo isso aberto para toda a igreja. E assim, foi muito bom. Eu acredito que são poucas as pessoas que têm a coragem de falar para você, né, a verdade. Mas, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que me contam e me falam a verdade. Sobre mim mesmo, fazem avaliação. Eles fazem avaliação corretíssima e verdadeira. E chega, Marcos, olha, eu acho que isso aqui você poderia melhorar. Eu acho que isso aqui você fazendo não foi bom, né? E eu gosto quando você faz assim, tudo bem, gosto é gosto. Mas quando você olha de uma forma coletiva, sendo que a maioria dos seus amigos, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos estão falando a mesma coisa, então é a hora que você pode tomar uma decisão mais assertiva acerca de melhorar o seu talento,
né? Ou deixar de fazer coisas que você acredita que seria bom para você. Então, isso te ajuda a não gastar tempo à toa, a não gastar energia. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de você manifestar características de vários dons. E aqui ele fala um ponto importantíssimo. Você tem um dom, quando você desenvolve habilidade e capacidade para outras coisas, quando você desenvolve a sua capacitação nesse dom, aparece a possibilidade de você encontrar também outros dons, outra capacidade que você tinha, que você não contava, que você não imaginava. Isso é natural. Isso é natural por quê? Porque você realiza a interpretação de uma coisa que você faz, e aí você só fica aprimorando aquilo sem ter a dúvida. Será que eu continuo fazendo ou será que eu não continuo? Quando você consegue entender que isso faz parte de você, que Deus te deu esse dom ele passa a ser parte da sua natureza. Não porque ele não era antes, mas porque você agora tem uma compreensão, você tem uma revelação a respeito disso. Pronto, aí você começa a desenvolver a possibilidade de enxergar os outros dons que você tem, tá? Porque todo mundo tem vários dons, né? O Espírito, é isso que é extraordinário, né? Se a gente for perceber, Deus é maravilhoso, porque ele não deixa você com apenas um. E quantos dons, Marcos, eu acredito, né? Assim, eu realmente acredito que isso é infinito. Quantos dons eu tenho, né? Isso é infinito. Porque se o Espírito Santo habita em você, querido, preste atenção, se a natureza divina está em mim, em você, o que limita? O que limita? Sendo que os frutos são vários e os dons são vários, então, bom, a gente só precisa avaliar e dar valor naquilo que a gente tem. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem perguntado? Tem chegado às pessoas mais sinceras que você conhece e tem perguntado para elas, ó, você me ajuda aí, né? O que você acha que eu devo parar? O que você acha assim, que é bom, que eu devo continuar? Aí você perguntando, você vai ter essa resposta. A melhor maneira de descobrir os seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Então, sirva em tudo. Aqui ele dá um segredo, ele fala assim, ó, faça tudo o que tiver disponível para servir. Faça de tudo, faça de tudo. Até que você entende o lugar onde você dá mais frutos. Pronto. Se eu estiver dando mais frutos em determinada área, esse é um talento, esse é um dom. Esse é um dom seu, né? Somente depois de aceitar alguns convites para a palestra, fui que vi os resultados e a confirmação das pessoas. E então percebi, Deus me capacitou para isso. Isso aqui é uma experiência do Rick Warren. Ele não sabia que ele tinha dom de palestra, de palestrar, de ensino. E aí ele fazendo isso, ele começou a perceber que as pessoas começaram a dar esse feedback para ele. Olha, Rick, a nossa vida é muito abençoada. Olha quando você prega, quando você fala, né? Então, assim, isso é um exemplo dele. Por isso você precisa pensar e abrir a sua mente na possibilidade do trabalho, da escola, de todos os lugares. Amém? Então, isso é verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então descobrirá os seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá a sua aptidão, né? A sua capacidade, o seu talento, né? Então precisa servir. Gente do céu, se você estiver, né, assim, se você tiver decidido a não ser voluntário em nada e para ninguém, isso com certeza você está enterrando o seu talento. Por quê? Porque ele não vai aparecer e as pessoas não serão abençoadas por ele. Além disso, você não vai ter a certeza, a revelação do que você é bom para fazer no reino de Deus, na sua vida. A gente está falando sobre propósito de vida. Propósito de vida é você estar munido, né, de talentos e de capacidade dada por Deus. Então, assim, ao ponto de você poder ter várias capacidades, vários talentos, para você poder frutificar o reino, abençoar o reino, abençoar as pessoas, abençoar esse mundo. Então você possui dezenas de habilidades escondidas. Dezenas de habilidades escondidas. É incrível isso. Eu estava conversando com uma mulher esses dias que ela falou que ela estava fazendo tricô. E ela falou que ela não sabia que ela era muito boa nisso. Então começou a fazer meia, fazer luva, fazer, sabe, cachecol. E aí ela começou a vender. Começou a vender. E ela falou assim, agora no inverno, agora no verão, eu tô tentando fazer coisas novas. E isso me passa um tempo, para mim é uma terapia. Eu amo fazer e tô ganhando dinheiro com isso. Consegue imaginar? Então, queridos, olha só. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece, porque nunca pôs à prova. Por isso, incentivo a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito da idade, devo exortá-lo e nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos com 70 ou com 80 anos de idade. Consegue ver isso? Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corrida de 10 mil metros. E ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Começou com 78. Gostou. E percebeu que isso deu vida para ela. Mais do que isso, deu incentivo para outras pessoas que estão na meia idade, né, assim, ou que estão já na velhice. Então, a sua vida, tudo que Deus colocou dentro de você, é muitas habilidades.
sempre vai ser para o outro, nunca vai ser só para você. Por isso eu e você, nós precisamos ser um caça-talentos. A gente precisa começar a caçar esses talentos, não apenas em nós, mas também nas pessoas, para a gente poder abençoá-las, dizendo assim, olha, o mundo precisa disso, o mundo precisa de você, o mundo precisa de você. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chama isso de experiência, não fracasso. Entende? Então, assim, se você não tentar, você nunca vai descobrir o seu talento. E aí ele diz, né, assim, se você fracassar, não chame isso de fracasso, chame de experiência. Se não der certo, você não perdeu nada, você ganhou. Pelo menos você já ganhou a certeza de não fazer aquilo. Gálatas, capítulo 6, versículo 4, diz assim, cada um examine-se com cuidado a si mesmo, a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção a ela. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momento me sinto mais vivo, mais viva? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção do tempo, que eu amo fazer? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido, né? Ou extrovertido? Sou racional ou emocional? Do que eu gosto mais? De competir ou de cooperar? Tudo isso tem a ver com o meu e com o seu talento. Então ele fala assim, não perca tempo, você precisa descobrir o seu talento. Mas para isso você precisa examinar a si mesmo e você precisa colocar, oferecer aquilo que está à disposição, né, do trabalho, à disposição do serviço. Aí nesse momento você vai começar a descobrir o seu dom. Nesse momento você descobre o seu dom. Pense hoje na grandeza de Deus, naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio capítulo 11, versículo 2. Nós devemos pensar. Isso é uma coisa que faz você agilizar a descoberta de muitas coisas. Comece a pensar na grandeza de Deus e naquilo que você aprendeu a respeito daquilo que foi, da sua experiência com Deus, do seu caminhar com Deus, com Ele. O que você aprendeu? O que você aprendeu? Eu aprendi a amar as pessoas, Marcos. Pronto, isso daí já é uma habilidade. Eu aprendi a perdoar as pessoas, já é outra habilidade. Como que você pode usar tudo isso para desenvolver o seu talento? Para ver o seu talento? É colocar isso à disposição das pessoas. Cada vez mais. E aí você vai experimentando, vai tendo experiência. E nisso você vai conseguindo deixar muito claro para as pessoas e para você mesmo o dom que Deus colocou em você. Isso é maravilhoso. Paulo ficou preocupado na possibilidade de que os cristãos da Galácia terem esquecido do sofrimento pela qual haviam passado. Ele diz, todas as experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Aí é um ponto. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida inteira. Veja as dificuldades e as lutas que você passou. O que você tem aprendido com isso? Aonde você viu capacidade e talento nos momentos difíceis. Não só seu, mas da sua família, das pessoas que estão à sua volta. Comece a elogiar isso. Comece a perceber isso, porque o seu talento, a sua habilidade está nisso. É maravilhoso, ele dá várias ideias aqui para a gente poder pensar sobre isso. Raramente percebemos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse, em João capítulo 13, 7, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Então tem coisas que a gente precisa entender, tem coisas que a gente está passando e que você não entende agora, mas lá na frente você vai entender. A capacidade de ter resiliência. O que é resiliência? É você conseguir resiliência para poder passar por coisas difíceis. Então você pode começar a orientar. Você pode começar a ser um terapeuta para poder orientar as pessoas que passam por momentos difíceis. Na área que você passou, você pode ser um conselheiro. Entende? Então, assim, essas habilidades, tudo que você viveu e experimentou e que você usou habilidades para poder passar por isso, se você usou sua fé, você então pode ser um conselheiro, uma pessoa que vai aconselhar. Olha, já vivi isso, já passei por isso, você precisa ter fé agora. Eu vou contar a minha história. Nesse momento, quando você coloca toda a sua experiência, o seu testemunho a serviço do reino, é o momento que você começa a descobrir o seu talento. Você começa a descobrir as suas habilidades. Então, Paulo fala assim, ó, por isso que ele chega e ele fala assim, por favor, será que vocês têm esquecido o sofrimento a qual vocês passaram, né? Assim, todas as experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Espero que não. E Deus está dizendo aqui, todo o sofrimento que você passou, será que foi desperdiçado? Eu espero que não. Eu espero que não. Que hoje à noite você possa colocar isso em prática. Olhar para a sua vida e ver o quanto Deus teve com você. A mão dele teve com você, a palavra dele esteve com você. E aí você comece a colocar isso mais uma vez em prática. Agora com experiência. Entende? Ensinando outras pessoas. Então, aqui ele fala, Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, aceite com gratidão a forma como ele lhe deu. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice? Por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para um uso vil? O que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha só, pare de reclamar, pare de me questionar, pare de
rejeitar o talento que eu te dei. Pare de fazer isso. Você não pode fazer isso. Eu te dei. Acaso você pode ser maior do que o Criador? Não tem como. Então Deus ele enxerga. Olha só, houve uma frase. Eu não sei quem foi que disse isso, mas eu ouvi uma vez de um escritor. Foi um escritor. Talvez não foi ele que disse, mas ele estava no livro. Ele diz assim: ó, Deus ele enxerga o quadro inteiro. Ele consegue enxergar a arte inteira, o quadro inteiro, a pintura inteira. A gente só enxerga parte da nossa vida. A mesma coisa, isso serve para a nossa vida. Entende? Tudo que Deus fez, o seu futuro, a sua vida, tudo que ele planejou, o seu destino, o seu propósito, a gente consegue ver parte apenas. Por isso é importante a gente ter relacionamento com Deus. Por isso é importante a gente servir com aquilo que a gente já enxerga. Com aquilo que a gente já enxerga. Ah, Marcos, eu não enxergo muita coisa. Eu enxergo assim que eu posso. Eu sou uma pessoa que eu recebo bem as pessoas. Eu sou uma pessoa que faço as pessoas se sentirem bem onde elas estão. Pronto, isso daí é uma parte do quadro que Deus fez. É uma forma de você abençoar as pessoas. Porque a sua vida e a minha vida deveria ser só para isso. Para fazer com que as pessoas sejam abençoadas, porque Deus é abençoador e Ele mora em mim, Ele mora em você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós e Ele quer continuar através de nós, através das nossas vidas, abençoando as pessoas. Se você consegue fazer as pessoas se sentirem bem e serem bem recebidas, bem recepcionadas, aonde você quer que esteja, pronto, isso daí já é uma habilidade, já é um dom que você tem. Amém? Então, a sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Enquanto você, então você deve não deve se ressentir ou se rejeitar. Entende? Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma como Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Por qualquer coisa, qualquer razão, né, pelas quais você jamais deve comparar a outra pessoa a outra forma, gente. Presta atenção. Presta atenção. Você nunca deve se comparar a ninguém. Nunca deve se comparar a ninguém. Você pode admirar o dom de outra pessoa? Pode. Você pode elogiar o dom de outra pessoa? Pode. Mas nunca queira ser igual a outra pessoa. Nunca faça isso. Porque Deus ele tem ainda muitas habilidades e muitos dons que eu e você podemos ainda descobrir. E Ele quer que a gente descubra. Por que a gente não deve fazer isso? Por que nós não devemos olhar para... Primeiro, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu. E isso pode desencorajá-lo você. Desencorajar cada um de nós, desencorajar a gente. Então esse é o primeiro ponto. Sempre vai ter alguém melhor naquilo que a gente faz, ou naquilo que você acredita que você pode fazer. Sempre vai ter. E segundo ponto, você sempre encontrará alguém que não parece ser tão eficiente quanto você e corre o risco de se tornar arrogante, ao ponto de você desprezar a pessoa, ao ponto de você achar melhor que a outra pessoa. Na realidade, a comparação é um dos maiores pecados que a gente pode cometer. Esse foi o pecado que levou Lúcifer, um anjo de luz, ele ser arremetido para a terra, ser expulso do céu. Ele que se comparou a Deus, ele quis ser igual a Deus. É o primeiro pecado. É o primeiro pecado. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Devemos olhar para dentro e começar a avaliar. Faça isso que ele ensinou. Né? Comece a perguntar para as pessoas, o que eu faço melhor? Mãe, pai, você que está em casa, comece a fazer isso com os filhos. O que você gosta que a mamãe faz? Que você gostaria que a mamãe jamais parasse de fazer? O que você gosta que a mamãe faz em casa? O que você gosta que a mamãe faz para o papai, para as outras pessoas? Né? O que você gosta, né, assim, que a mamãe faz o tempo todo? Ok. Aí você já vai ouvir do seu filho uma habilidade, um dom. O que você gostaria que a mamãe não fizesse mais? O que você gostaria que o papai não fizesse mais? Pronto, também. Ele já vai falar. E ali, de repente, dependendo do que ele disser, já te dá a oportunidade de você nunca mais gastar energia e gastar esforço numa coisa que não é a sua habilidade, não é o seu talento. Entende? Então Paulo afirma que é tolice nós nos compararmos uns com os outros. Ele, 2 Coríntios, capítulo 12, faz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quanto a eles, se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Então a parafrase aqui que ele quer dizer é assim: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente daquilo que é mais importante de Deus. Quando você se compara, querido, a comparação é um dos maiores pecados que existe. Quando você se compara, você ignora totalmente a forma que Deus te deu. A forma que Deus te fez. Você acaba ignorando isso. Você acaba desprezando isso. Você descobrirá que as pessoas que não compreendem a sua forma vão criticá-lo e tentá-lo forçar a trabalhar da maneira que eles imaginam ser correta. Ignore-os. Paulo tinha que lidar constantemente com os críticos, que não compreendiam o trabalho e o denegriam. Suas respostas eram sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Não deseje elogio. Quem espera elogio tem uma grande probabilidade de cair na primeira crítica. Entende?
Então, assim, Deus deu habilidade para você. Você é único, você é única. E Ele deseja que você desperte para cada habilidade que Ele te deu. Para isso, você começa a examinar a si mesmo. Precisamos nos examinar. Como? Com as pessoas que estão à sua volta. Sirva o máximo que você puder. Faça o melhor que você puder. Para que as outras pessoas se beneficiem por aquilo que você faz. Amém? Como declarou John Bunyan, né? Se a minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se a minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Olha só, fica a dica. Então ele fala, continue desenvolvendo a sua forma. Deus te deu, continue desenvolvendo. Né? Devemos cultivar os nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chama, desenvolver o nosso caráter e a nossa personalidade. Amém? Efésios, capítulo 4, 7, ele fala justamente isso. Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Né? Ele quer que você recebe. Ele quer simplesmente que você recebe. Deus ele está dizendo assim, olha só, filho, filha, eu tenho um grande depósito de habilidade e dons. O que você conhece é muito pouco diante daquilo que eu depositei em você. Mas meu depósito tem muito mais. Você quer? Você quer? Quem quer mais habilidade vai estar usando o que tem. Vai estar usando já o que Deus deixou disponível dentro de nós. Tem muita coisa, gente. Tem muita habilidade, tem muitos dons para a gente poder externar isso para fora, ser a expressão de Deus, ser a extensão do amor de Deus. Entende? Amém? Então, assim, parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Parte disso. Ninguém é bom em tudo que faz. E ninguém é chamado para ser tudo. Entende? Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que o seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Gálatas capítulo 2, versículo 7 a 8. Ele disse em 2 Coríntios 10, 13, nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. E qual que é o limite que Deus planejou? Deus ele dá algumas regras de princípios e valores. Esse seria o limite. Mas se existe limite de você exercer dom e talento? Não. Tanto que Jesus ele vai dizer, lembra lá? Jesus ele disse o que para nós? Né? Aquele que crê em mim farão aquilo que eu faço e farão coisas maiores ainda. Jesus não deixou limite, não. Jesus não deixou. E uma das coisas aqui está uma das coisas que eu mais admiro na característica que Jesus ensina como líder, como ser um líder, como ser um mestre. Jesus ele ensina que a postura de um líder que o segue sempre é de impulsionar as pessoas para mais alto. Jesus ele mostra uma característica que é a única que dá certo. É o líder não querer governar e colocar imposição sobre as pessoas ou deixar as pessoas limitadas, ou colocar um limite na vida das pessoas. Não. A liderança sadia, uma liderança saudável é a liderança que Jesus nos ensina. Seja você pai, seja você mãe que está liderando seus filhos em casa. Seja você que é um empresário, seja um pastor, seja um líder na igreja, no ministério. Escute, a liderança de Jesus é o que assim, olha, quem crê em mim farão as obras que eu faço e farão maiores. Ele disse isso. Ele significa o quê? Que Jesus, como líder, ele deixa o modelo. Você nunca deve querer que os seus líderes fiquem abaixo de você. Você tem que impulsioná-los. Você tem que abrir a possibilidade, o mundo de possibilidade, para que eles sejam maiores que você. Isso é saudável. A igreja tem que ser assim. A casa tem que ser assim. A família precisa ter essa característica de liderança. Todos os lugares, se fossem assim, todo lugar seria melhor, seria mais evoluído. Em questão espiritual, emocional, social, seria tudo melhor. Então, é justamente isso. Quais são os limites, então? Paulo está falando sobre limite aqui. Qual que é o limite que Deus planejou para nós? É os princípios e valores de Deus. E qual que é o limite nesse aspecto de entendimento sobre liderança? É o que ele colocou ali. Não existe limite. O céu é o limite. Assim como um pai saudável, ele vai olhar para o filho e vai querer que o filho vá mais do que ele foi, seja mais do que ele já foi, viva muito mais e viva coisas melhores do que ele já viveu. Assim é o nosso Pai, assim é Jesus, tá? Isso é reino de Deus, isso é reino de Deus. Outra coisa fora disso, não é um reino, não estamos vivendo um reino se isso for o contrário. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço, sua forma determinada, sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse, ou seja, fazer fora do propósito de Deus. Entende? Deus então deu uma direção. Liderar como? É como Jesus. Se você deseja ser líder, se você deseja ser uma pessoa que está à frente, né, de um grupo de pessoas, e você não ter a característica de Jesus, vai ser estresse, vai ser pesado. Vai ser aquilo que ele disse lá no começo, aquela metáfora do peixe. Você é um peixe tentando voar, vai estar fora do seu propósito. É cansativo, é estressante, é pesado, entende?
Então, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Amo esse versículo. Não sinta inveja do corredor da raia do lado. Quem é que está correndo do seu lado? Não sinta inveja dele, não. É isso que Paulo está dizendo. Não sinta. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Cada um tem uma corrida. Você tem uma corrida. Você que está me ouvindo, Deus deu uma raia para você partir, correr com perseverança, chegar até o final. Não importa se vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro. A raia é sua. A corrida é sua. É unicamente sua. Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele te deu. Deus quer que você tenha prazer nos dons e talentos que Ele te deu, as habilidades que Ele te deu, que você possa examinar essas habilidades. Como, Marcos? Servindo, usando as pequenas que você já conhece, as pequenas que você já sabe. Esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará da satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço das duas formas, tentando comparar o seu ministério com os dos outros e induzindo a adaptar o seu ministério nas expectativas dos outros. A gente está falando de ministério, mas isso serve para tudo na nossa vida. Para tudo. Tem gente que vai ensinar você a ser melhor pai. Tem gente que vai querer que você faça a educação dos seus filhos da mesma forma como eles educaram os filhos deles. Se você é uma pessoa sábia, você vai tirar aquilo que tem de bom, mas você nunca vai fazer igual, porque você vai buscar em Deus o propósito da sua vida como pai, como mãe para a sua família. Amém? A mesma coisa é o trabalho. A mesma coisa a empresa. Gente, é para tudo. Ninguém tem que ser igual a ninguém. O que é maravilhoso nesse mundo é você ver pessoas com talentos e habilidades diferentes uns dos outros. E a gente se completar. E a gente se abastecer disso. Entende? É eu servindo você e você me servindo. E aí a gente poder servir mais um número de pessoas e quem vai chegando vai acrescentando mais ainda. Isso é maravilhoso. Isso é reino de Deus. Isso é reino. Por quê? Porque a multiforme graça de Deus, a soberania de Deus, né? O infinito de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. E aí você vai ver que a família, a casa, o trabalho, a escola, a igreja, a sociedade, ela sempre vai ser completa. Por quê? Porque a gente vai ver ali tudo que é novidade, servindo um ao outro. Amém? Toda vez que começar a perder a alegria no exercício do seu ministério, do seu talento, do seu propósito de vida, verifique se uma dessas tentações é a causa. Sabe? Então Satanás ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar. Das duas formas, tentando te comparar a sua vida, o seu propósito de vida com outras pessoas. Pare com isso. Não caia nessa cilada. Hoje, redes sociais tá fazendo isso com a gente. As pessoas elas estão deixando de viver a sua própria vida para viver a vida dos outros. A Bíblia nos adverte que jamais devemos nos comparar uns com os outros. Faça bem o trabalho. Em Gálatas capítulo 6, 4, de novo, só para repetir. Faça bem o seu trabalho. E então terá algo de que se orgulhar, mas não se compare uns com os outros. Se você for analisar, existem duas razões pelas quais jamais você deve se comparar, né? E eu quero relembrar isso a você, tá? Se você se comparar, você vai desanimar quando encontrar alguém que faz coisas melhores que você. Por outro lado, você vai ficar uma pessoa muito arrogante, diminuindo aquelas outras pessoas que fazem um serviço menos ou pior do que você, ou não tem capacidade para fazer. Amém? Então continue se desenvolvendo, continue sendo abençoado com as habilidades que Deus já colocou em você. Quero fazer uma pergunta: como que você tem usado a vida que Deus te deu? Como que você tem usado a vida que você te deu? E isso é muito importante, por quê? Porque Ele depositou em você, depositou em mim, em cada um de nós, habilidades e talentos que nós já estamos usando, que as pessoas já têm sido abençoadas, mas que tem muito mais ainda para sair. Examine-se você, examine-se, pois, a si mesmo, né? E desfrute de tudo. Mas como que você pode fazer isso? Comece a exercer aquilo que Deus já te deu, servindo quem está do seu lado. E aí você tem a coragem de perguntar, né, o que eu faço que aos seus olhos é bom? E o que você acha que eu preciso parar de fazer? Amém? Deus é maravilhoso, Ele nos deu dons e talentos. Você tem um arsenal de dons e talentos e habilidades que ainda você nem descobriu. Vamos descobrir isso junto, tá? Vamos descobrir isso juntos, trabalhando no reino, trabalhando em casa, trabalhando aonde for, mas sempre tentando fazer o nosso melhor. A nossa intenção de servir, de fazer com que esse mundo seja melhor, naturalmente o Espírito Santo vai colocar os nossos dons e as nossas habilidades na mesa. E aí é a hora que a gente vai conseguir entender. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Use bem o talento que Deus te deu. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, boa noite a todos. A paz, shalom, fiquem com Deus.